Pessoal, o mundo acordou com a notícia de que a população chilena deu um contragolpe no experimento de esquerda que o presidente Boric tentava implementar no país. Vamos fazer um retrospecto para a gente entender exatamente a dimensão do que aconteceu ontem quando a população chilena votou contra a Constituição que estava sendo proposta pelo parlamento. Antes de começar, eu queria pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo à vontade. Bom, o Chile sempre foi uma referência na América do Sul. Era o único país que tinha indicadores de primeiro mundo e a gente deveria se inspirar nele porque ele demonstrava que, apesar de todos os problemas que a região enfrenta, com um governo estável, liberal, um governo de centro-direita, o Chile conseguiu se desenvolver e a população chilena conseguiu ter uma qualidade de vida maior do que todos os outros países da região. Quando chegou por volta de 2018, 2019, a situação para a população chilena começou a incomodar, porque se a gente parar para pensar, um governo austero, ele fica sujeito a diversos acontecimentos ao redor do mundo. Hoje, as economias dos países são totalmente interconectadas, mas quem tem responsabilidade age para evitar que problemas externos e problemas internos possam significar numa piora da qualidade de vida ao longo do tempo para a sua população. Isso gerou um incômodo, a população chilena, ou parte dela, começou a protestar e esses protestos se tornaram protestos violentos. Houve realmente um momento de grande desarranjo, desarrumação na economia e na condução social do Chile. Com toda essa pressão popular, o parlamento chileno decidiu chamar uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição. Ficou fortalecida a ideia de que o Chile precisava ir mais à esquerda. A classe média chilena, vendo que várias coisas que eles estavam habituados ali no seu cotidiano, que como aquilo estava ameaçado ou de uma certa forma restrito, eles achavam que o governo deveria ser mais generoso e cobrir buracos que eventualmente estivessem ali acontecendo. Essa Constituição levou a todo um movimento de valorização de pautas progressistas. Foi nesse momento em que Boric surgiu como uma liderança da esquerda e ele concorreu nas eleições presidenciais contra adversários que estavam muito mais à direita do que o desejável para um momento onde o Chile atravessava período de grande instabilidade. Quando ele foi eleito, ele foi celebrado por todo mundo. Quantas pessoas no Brasil, no Paraguai, na Argentina, na Venezuela, na Colômbia e em outros países da América do Norte, da Europa, celebraram que Boric estava finalmente levando a esquerda a assumir o posto de presidente da República no Chile, esse país tradicionalmente administrado pela direita. Logo que ele começou a tomar as primeiras decisões em relação à condução da economia e do ajuste social necessário para o Chile, o povo, a população chilena começou a enxergar que estava acontecendo um retrocesso perigoso, porque o efeito disso na economia chilena foi muito severo. E a qualidade de vida, ao invés de melhorar, que era o desejo daquelas pessoas que estavam se manifestando, a qualidade de vida começou a piorar. Eles começaram a ter problemas que eles nunca antes tinham tido, ou enfim, não tinham memória de ter que lidar com certas situações. A Constituição que foi feita, ela precisava ser submetida à aprovação popular. E ontem foi o dia em que a população, depois de tomar conhecimento de todo o conteúdo desse conjunto de leis que deveria reger o Chile daqui para frente, vinha ali cheio de projetos e perspectivas progressistas, com presença enorme de ONGs, com muito dinheiro para assistência social, para muito assistencialismo, para muitas políticas populistas. Só que aí vem uma questão necessária, essencial. Quem vai pagar por tudo isso? E aí, meus amigos, a classe média, que muitas vezes observa tudo de forma silenciosa,
percebeu que aquilo era uma grande arapuca, que sobraria para ela trabalhar ainda mais, para pagar ainda mais impostos e, no fim, ter uma vida pior do que ela tinha. Por isso, a votação de ontem foi tão emblemática. E aí a gente começa a ver manifestações de muitas pessoas aqui no Brasil que são tidas como grandes defensoras da democracia, que assinaram a Carta em Defesa da Democracia, mas que viram nessa manifestação de desejo da população chilena, que foi um placar amplo, não foi uma vitória apertada, não. Ficou muito claro que a população do Chile simplesmente não quer uma constituição de esquerda, não quer ver o seu país transformado em mais um celeiro da esquerda latino-americana. E aqui no Brasil, essas pessoas começam a se manifestar de forma a dizer que há determinadas pautas, que, sobretudo progressistas, que não podem ser submetidas à avaliação popular, porque a população em geral ela é conservadora. Ora, meus amigos, vamos resgatar aqui a definição de democracia. Democracia é fazer prevalecer a vontade da maioria. Se a maioria da população chilena tem um perfil conservador e vê com preocupação o avanço de pautas da esquerda, o que tem que prevalecer sem nenhum tipo de questionamento é essa vontade da maioria. E aí a gente olha para o que está acontecendo aqui no Brasil. Quantas dessas figuras se manifestando em relação às eleições agora de outubro como uma eleição que tem que ter um resultado já pré-determinado, que é a vitória do Lula, e no primeiro turno. Pessoas que estão dizendo que votar em Ciro Gomes, em Simone Tebet, ou votar branco e nulo, é um voto antidemocrático, que o único caminho para se preservar a democracia brasileira é votar no Lula contra o Bolsonaro. Que democracia é essa? Que atitude democrática é essa? Quem são essas pessoas que se sentem no direito de achar que sabem mais do que todos nós acerca do futuro do Brasil, do que é bom para a população brasileira? É esse tipo de atitude que está levando o Brasil para um caminho muito perigoso. E aí a gente começa a observar, por exemplo, o que acontece no Supremo Tribunal Federal. A razão pela qual ministros como Luiz Roberto Barroso se acham no direito de tomar decisões, de querer enfiar goela abaixo a sua forma de pensar. Esses ministros que passaram a ter um posicionamento político, que se afastaram da sua função de simplesmente julgar, sem emitir opinião pessoal, simplesmente observando e zelando por aquilo que está estabelecido na Constituição brasileira. Luiz Roberto Barroso, se pudesse, imporia goela abaixo o aborto, o pronome neutro, suspendeu a validade de uma lei aprovada no Congresso, como, por exemplo, o piso salarial para a enfermagem. Eu não concordo com o piso salarial. Eu não acho que isso é um objeto que deve ser tratado dessa forma, porque o piso salarial, obviamente, da forma como foi feito, simplesmente imporia, como está impondo, demissões, piora no atendimento de saúde da população brasileira. Mas Luiz Roberto Barroso suspendeu os efeitos dessa lei não porque houve algum vício na origem, algum problema no seu trâmite, mas porque ele julgou que a decisão tomada soberanamente pelo Legislativo brasileiro traria impactos negativos. Ora, esse é o papel de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Não é. Mas o problema é esse. Esse tipo de gente, sobretudo aqueles que têm poder de decisão, eles acham que eles sabem mais que os outros, eles acham que estão numa posição de decidir pelos outros. Meus amigos, nós somos pessoas hoje no Brasil, em geral, alfabetizadas, sabemos ler, recebemos notícias no nosso celular. Muita fake news, sim, mas nós temos que trabalhar o discernimento, nós temos que trabalhar a competência, a capacidade de cada um de saber o que é verdade, o que é mentira, o que cheira suspeito ou não. Mas, no fim, o que precisa acontecer é o respeito à decisão da maioria.
Essas pessoas não sabem mais do que a gente, eles não são mais qualificados do que nós. E a gente não pode, em hipótese alguma, deixar que eles façam prevalecer aquilo que eles acham certo, porque essa turma é uma turma radical, tanto para a direita quanto a esquerda. E a gente vê que os radicais é que atrapalham. O que aconteceu na eleição do Chile, que levou Boric à presidência, é o que vai acontecer agora aqui no Brasil. Porque Bolsonaro, que é tido como uma figura da direita radical, foi colocado para competir com o Lula. E no segundo turno, todas as pesquisas indicam que o Bolsonaro perde dele. O tipo de presidente que nós precisamos no Brasil é um presidente de centro-direita, porque ele entende que é preciso dialogar, mas tem que ter firmeza nas pautas liberais que fazem com que o país avance. Não podemos ter o radicalismo para um lado ou para o outro tomando conta, porque é isso que eles querem. Os dois polos ficam discutindo, ficam alimentando essa polarização, porque isso só é bom para eles. Mas eles representam o total, a totalidade da população brasileira. Por isso, meus amigos, a gente tem que ter muito cuidado com o que está acontecendo aqui no Brasil e olhar para o recado que foi dado lá no Chile. Esse recado, ele é essencial, porque quando a população começa a fazer conta do custo do populismo, ela sabe que quem paga a conta é ela. É ela que vai ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde, trabalhar mais, se dedicar mais, pagar mais imposto, para que todas essas maluquices sejam colocadas em prática. E essas maluquices não deram resultado em país algum. O que a gente vai ver aqui no Brasil com a vitória de Lula, caso ela aconteça a partir de 2023, é extremamente preocupante. E por isso nós temos que ter consciência desse momento histórico. Nós precisamos votar com muito juízo, com muita responsabilidade e saber que vença quem vencer essas eleições presidenciais. É a voz do povo brasileiro, da população brasileira, é que deve prevalecer. E nós temos que estar vigilantes, a gente tem que cobrar quem seja o presidente e nós temos que votar com muita consciência naquelas pessoas que nos representarão no legislativo, porque a verdadeira batalha, a verdadeira frente de resistência tem que acontecer a partir da Câmara Federal, do Senado Federal e das Assembleias Legislativas. Se você gostou desse vídeo, meus amigos, compartilhe.